Daronco, ele decidiu o campeonato, tá? Não é que teve um erro capital do Daronco, que ele foi o responsável, mas as atitudes que ele toma no decorrer da partida, elas prejudicam demais o Flamengo sempre, sempre, impressionante, sempre. Ano passado a gente não ganhou nada. Esse ano a gente ganhou a Copa do Brasil, mas havia reais possibilidades do Flamengo chegar nesse brasileiro. Havia reais possibilidades. Tá na bronca, né? Obviamente, porra, ninguém gosta de empatar. Por mim, o Flamengo ganhava todo jogo, mas não tem como, é impossível vencer todos os jogos. O Flamengo que começou até bem contra o Fortaleza, acho que a expulsão do Pulgar matou o time. O Pulgar foi muito irresponsável, já tinha um cartão amarelo. Reclamando do senhor Anderson Daronco, que é um dos piores hábitos do futebol brasileiro, é um cara que marca falta atrás de falta. O Anderson Daronco, ele parece até árbitro de trânsito. Meu parceiro, infelizmente, né, não deu para o Flamengo nesse confronto contra o time do Fortaleza, né? O Fortaleza conseguiu segurar o Flamengo dentro do Castelão, continua invicto, né? O Fortaleza e o Flamengo empataram em 0-0 pelo Campeonato Brasileiro e agora, né, é lógico que o Botafogo também, que venceu o time do Palmeiras por 3-1, colocou uma mão ali na taça, né? Olha, por incrível que pareça, hein? Depois de uma centena de anos, o Botafogo parece que vai conquistar aí o Brasileirão, tá? Parece que vai conquistar o Brasileirão, tá, galera? E a gente vai acompanhar aqui as reações, né, da galera do Flamengo após esse empate. Um empatezinho amargo, com uma irresponsabilidade ali do Pulgar, com uma arbitragem meia esquisita do Daronco, teve de tudo nesse jogo, nesse confronto, tá? Mas vou falar pra você, Flamengo, né, vai se despedindo ali do Brasileiro, mas a gente sabe de quem é realmente essa culpa, né, do Flamengo não ter conquistado o Brasileiro de 2024, beleza? Vou deixar os créditos aqui pro canal do Paparazzo Rubro Negro, pro canal do Mengão, o melhor, pro canal do Rafa Melo e também, galera, pro canal, tá, do Flazoeiro, beleza? Vem comigo agora e vamos acompanhar as reações rubro-negras após o empate em 0-0 com o time do Fortaleza. Roda aí, produção! Beleza. Ano passado a gente não ganhou nada. Esse ano a gente ganhou a Copa do Brasil, mas havia reais possibilidades do Flamengo chegar nesse brasileiro. Havia reais possibilidades e não vamos ficar aqui colocando culpa. Vamos colocar culpa no Davi Luiz porque bateu o pênalti contra o Galo. Vamos colocar culpa no Everton Araújo porque errou aquela bola contra o Internacional. Vamos colocar culpa em A, em B. Passa, Rian, passa. Vamos colocar culpa em A, em B ou em C. Não, gente. Não. A culpa é do planejamento. Se sabia lá no começo do ano que ia ter a Copa América, que a gente ia jogar 9 rodadas com desfalcado por causa da Copa América. Se sabia lá no começo do ano que teria datas FIFA, que o Flamengo ia ficar desfalcado. E aí, meu amigo, você vai perdendo pontos. E Campeonato Brasileiro ganha quem perde menos pontos. Com essa vitória, com esse empate, o Flamengo chega a 63 pontos. Tem mais 9 pontos pela frente, pode chegar a 72. Se lá no Palmeiras e Botafogo tá ganhando, tiver um vencedor, acabou o brasileiro. Se ficar em empate, é 71-71. Se os caras empatarem mais uns jogos, eles têm mais 2 pela frente, fica muito complicado a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas aí eu vou dizer, Flamengo não acabou o sonho do Flamengo no Campeonato Brasileiro nesse jogo aqui, contra o Fortaleza. Não acabou o sonho do Flamengo no Campeonato Brasileiro no jogo contra o Galo. Não, o sonho acabou, o Flamengo deixou de brigar pelo Campeonato Brasileiro lá atrás, é muito ponto bobo. Perdeu ponto pro Cuiabá dentro de casa, perdeu ponto pro Vasco. Finalzinho do jogo, o Flamengo me vai lá e me perde um ponto contra o Vasco. E são muitos jogos que o Flamengo vem perdendo ponto, que o Flamengo vem dando mole, muitos jogos. Então assim, você junta tudo isso,
Acabou. Você perde um campeonato. Cara, tá na bronca, né? Obviamente. Porra, ninguém gosta de empatar. Por mim, o Flamengo ganhava todo jogo, mas não tem como, é impossível vencer todos os jogos. O Flamengo que começou até bem contra o Fortaleza, dominando as ações, criando as melhores jogadas, tendo mais volume de jogo, pressionando o Fortaleza. A escalação do Felipe me surpreendeu muito, e a gente vai falar tudo desde o início, né, o que aconteceu nesse jogo da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, eu não gostei da postura do Flamengo, sobretudo no segundo tempo. Acho que a expulsão do Pulgar matou o time. O Pulgar foi muito irresponsável, já tinha um cartão amarelo e entrou de carrinho, né, no jogador do Fortaleza. O Daronco é muito fraco apitando, gente. O Daronco, para mim, é um ex-árbitro em atividade, mas a CBF tem que ver isso, a CBF não consegue ver. Então eu não vou aqui ficar falando muito do Pulgar, porque, para mim, a expulsão do Pulgar decretou aí esse empate. O Flamengo perdeu aquele ímpeto que tinha com os 11 em campo. O Daronco, ele decidiu o campeonato, tá? Não é que teve um erro capital do Daronco, que ele foi o responsável, mas as atitudes que ele toma no decorrer da partida, elas prejudicam demais o Flamengo sempre, é impressionante, sempre. E eu vou explicar para vocês o que o Daronco fez que prejudicou o Flamengo, mas não foi decisivo para o placar. O Flamengo, óbvio, o BH perde um gol na cara de cabeça. O Flamengo, o BH perde muitas bolas, vacila. O BH mal no jogo. Parece que o Flamengo sente quando o BH tá mal, né? Mas eu queria falar muito do Felipe Luiz, cara. Eu percebo já, né, o trabalho do Felipe Luiz nesse time. O Flamengo bem, né, jogando demais. Importante a gente dizer, o Flamengo jogando demais com o Felipe Luiz, tá? Não tenho nada a reclamar do Flamengo com relação à parte tática. O Alê tá aí com a gente também. Eu acho que o Flamengo me deixou muito orgulhoso, o trabalho do Felipe Luiz hoje. A gente fica muito orgulhoso de ver o futebol que o Flamengo tá jogando. O Flamengo tá sem uns 10 jogadores aí, né? Eu vou falar aqui de alguns que, porra, pra mim são primordiais aí, 3 deles, né? 4, o Arrascaeta, o Luiz Araújo, o Cebolinha e o Pedro. Quando esses jogadores voltarem, com o Felipe Luiz trabalhando ali, é esculacho. O Felipe Luiz tem que ficar muito tempo no Flamengo. O Felipe Luiz não pode sair do Flamengo. O Felipe Luiz agora é o ponto onde eu queria chegar. O primeiro cartão dado pro Pulgar foi a primeira entrada do Pulgar. Ela foi firme? Foi. Mas o Fortaleza fez isso o jogo inteiro. Inclusive a entrada no Bruno Henrique ali, que o cara deu um chute na perna do Bruno Henrique e ele não deu nada pro cara. Ainda brigou com o Bruno Henrique. O cara foi no ouvido do Bruno Henrique, falou besteira, e o cara dá um coice na perna do Bruno Henrique, tá? Então o Fortaleza fez isso o jogo inteiro e não tomou amarelo. O lance do segundo cartão do Pulgar, ok. Ele era para amarelo. Eu tô falando alguma loucura? Não, correto. O absurdo é que os dois são no campo de ataque, né? Independente se o primeiro ou não. O Pulgar também imprudente. O primeiro... Questionável. Poderia conversar. Era aquela falta que o cara chama, conversa com o jogador, né, Gabriel? Eu concordo também. O primeiro é bem questionável. Agora o segundo... Agora os dois no campo de ataque, né? Alguém tem que chegar e conversar com o Pulgar. Desse comentário. O time morto entrou para não ganhar. O time do Flamengo jogou pra caramba. O Flamengo, a gente comentava aqui, maravilhados, eu e a Alê, no primeiro tempo, a gente falando, cara, o time tá jogando como... na época do Jorge Jesus. Reclamando do senhor Anderson Daronco, que é um dos piores hábitos do futebol brasileiro. É um cara que marca falta atrás de falta. O Anderson Daronco, ele parece até árbitro de trânsito. Não estou contestando a expulsão do Pulgar. O que eu contesto é o primeiro cartão amarelo que o senhor Anderson Daronco deu pro Pulgar. Porque você dá um cartão amarelo maroto no primeiro tempo, daí no segundo tempo ele dá uma entrada que foi imprudente, foi burra a entrada do Pulgar. O Pulgar não podia ter dado aquela entrada, mas aí ele acaba tendo que ser expulso. Porque no segundo lance, a falta do segundo lance foi falta para cartão amarelo. Daí ele toma cartão amarelo e se ferra. É isso que acontece. Entendeu?
É isso que acontece. Agora o Flamengo fez um bom jogo, o Flamengo teve volume de jogo, o Flamengo teve mais posse de bola que o adversário, o Flamengo teve as melhores oportunidades, o Flamengo finalizou 16 vezes na meta do gol do adversário, o Flamengo teve 6 grandes chances claras de fazer o gol, né? O Flamengo desarmou mais que a equipe do Fortaleza com 17 desarmes, o Flamengo trocou mais passes, 517, o Flamengo dominou o jogo, o Flamengo marcou pressão, já começa a melhorar a questão da saída de bola do Flamengo. Você vê que o Fortaleza é um time que sabe marcar pressão ali em cima, o Flamengo foi deu um mole ali no início, mas é um time que começa a ensaiar, a sair bem jogando e conseguiu sair dessa pressão do adversário. Olha, galera, sinceramente, desse jogo aí, cara, eu vou falar pra vocês, né? Achei que o Anderson Daronco mandou muito mal, tá? Picotou o jogo todo, é um árbitro que eu não gosto, particularmente. Já falei aqui várias vezes pra vocês, tá? É um árbitro fraco, tá? É um árbitro fraco. E sobre o jogo, galera, o Flamengo, cara, fez um bom jogo, tá? O Flamengo fez um bom jogo. O Flamengo realmente teve volume de jogo, jogou pra frente, né? Ficou pressionando ali o time do Fortaleza dentro do seu campo de defesa. E a gente tá falando de um time que há 17 jogos e agora 18, né? Não perdia, né? Dentro do seu estádio. Ou seja, o único time invicto do brasileiro jogando em casa. Não era um time qualquer, um time da parte de cima da tabela, brigando diretamente, até então, né? Vivo pelo título do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo foi lá e jogou melhor do que o Fortaleza. Assim como o Flamengo fez com o Internacional, ao qual o Flamengo empatou dentro do Beira-Rio, um time que não perdia há 11 jogos, o Flamengo foi lá e jogou melhor do que o Inter. Então, cara, esse time do Felipe Luiz, cara, eu vou falar pra você, tá numa evolução gigantesca. Pô, a gente tem que pensar que o Flamengo tá jogando com um terceiro time. Enquanto todas as equipes estão jogando com força máxima, o Fortaleza estava com força máxima. Só tinha um jogador fora. Agora, o Flamengo tá jogando com o time C. A gente tá sem Pedro, sem Dela Cruz. O Dela Cruz voltou agora de lesão. Você vê que ele não tá no ritmo, ainda naquele ritmo todo. A gente tá sem o Vinha, sem o Luiz Araújo, pô, sem o Cebolinha. Cara, sem um monte de jogadores. Então, na minha opinião, cara, o Flamengo do Felipe Luiz tá louco, é um outro Flamengo. É um Flamengo que na próxima temporada tem tudo pra voar, tem tudo pra deslanchar. E eu tô muito confiante no Flamengo do Felipe Luiz, tá? E esse ano que vem promete muito, com uma pré-temporada, reforços, tá? Um planejamento melhor, porque, na minha opinião, o Flamengo não vai ganhar o Brasileiro, não é porque do Felipe Luiz, não é porque do pênalti não batido, o Flazueiro falou muito bem, é por conta do planejamento pífio da diretoria do Flamengo, junto com o planejamento do Tite e a sua comissão técnica, que destruíram, tá, o time do Flamengo no Campeonato Brasileiro, poupando vários jogadores em várias rodadas, né, simplesmente abandonaram o Campeonato Brasileiro. E aí o Felipe Luiz agora tentou até resgatar nas rodadas finais. Mas infelizmente era tarde demais. Beleza? Então coloca aqui nos comentários, tá? O que você pensa, né, também sobre tudo isso, né? Os comentários estão on, é importante você deixar sua opinião. Tô lendo cada um de vocês. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Vou deixar os créditos pro canal do Rafa Melo, pro canal do Flazueiro, pro canal do Mengão, o melhor, e também pro canal do Paparazzo Rubro Negro. Daqui a pouco eu trago mais um vídeo pra vocês. É uma pedrada atrás da outra, é um vídeo bom atrás do outro, porque isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!